Policiais intimidam veterano negro sem teto. Ele liga para o Pentágono e acaba com suas carreiras. Elias estava em uma calçada movimentada de São Paulo, com o olhar fixo no horizonte e a fiel cadela Esperança ao seu lado. O caos da cidade se desenrolava à sua frente. Pessoas apressadas, o barulho incessante dos carros e o cheiro de comida de rua. Mas a cena era marcada por uma nuvem densa de tristeza e rancor. Depois de anos servindo seu país, lutando em guerras distantes, ele agora vivia nas ruas, um homem marcado por traumas e exclusão. A vida tinha sido dura para Elias, mas havia algo que o mantinha de pé: a lealdade de Esperança. Seu coração pulsava de amor por aquela cadela, que também era seu abrigo, sua razão de lutar. Porém, essa manhã seria como um pesadelo prestes a se concretizar. Sem aviso, um grupo de policiais se aproximou, com olhares severos e gestos ameaçadores. "Saiam da calçada, vagabundos!" Gritaram eles, ignorando a humanidade de Elias. A adrenalina tom. Um nó se fez na sua garganta. Como aqueles homens podiam agir assim, como se não fosse um ser humano? Enquanto o medo o apertava, sua mente começou a revirar memórias de discriminação e abuso de poder. Ele viu um dos oficiais se aproximar, um rosto familiar, alguém de seu passado, alguém que despertava um terror que ele pensava ter superado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um sinal em seu celular vibrou, uma mensagem de um grupo secreto de veteranos. "Não se cale, Elias. Nós sabemos o que está acontecendo. É hora de lutar contra a corrupção e o abuso que sempre nos marginalizou." As palavras pulsavam com energia. Um fogo renovado tomou conta dele. Elias olhou para a Esperança, que o observava com seus olhos castanhos intensos. "Vamos fazer isso", ele decidiu. Ele não sabia como, mas a determinação crescia. Saindo da calçada e se afastando do grupo hostil, tomou coragem e ligou para o Pentágono brasileiro. Com a voz firme, expôs a verdade sobre os agentes da lei e suas conexões obscuras. "Isso não é apenas sobre mim, é sobre todos nós", ele disse. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor, mas a expectativa o mantinha alerta. Enquanto conversava, um sussurro cortou a multidão. "Olha lá, é ele!" A tensão no ar crescia. Ele reconheceu o policial. Aquele mesmo homem que havia o intimidado, que balançava seu poder como se fosse uma arma carregada. O coração de Elias disparou. O que ele não sabia era que aquele oficial guardava segredos que poderiam mudar tudo, segredos que o tornariam um alvo em um jogo de traições onde as regras eram obscuras e perigosas. Aquela ligação poderia ser o começo de uma grande mudança, ou um convite ao próprio abismo. A pergunta que pairava no ar era: quais forças estavam determinadas a silenciá-lo? E até onde ele estava disposto a ir para derrotá-las? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Elias sentiu seu coração acelerar enquanto notava o policial mais próximo, seus olhos frios fixados nele. O medo era palpável, mas a determinação também. O som da cidade ficou distante quando ele concluiu a ligação. O que ele não sabia era que o verdadeiro impacto das suas palavras estava apenas começando a se desenrolar. "Se você não se afastar agora, vai se ver em sérios apuros", rosnou o policial, a voz cheia de desprezo. Mas Elias não podia se calar. Ele havia lutado por sua vida, enfrentado inimigos muito mais ameaçadores do que um grupo de homens armados. Ele encarou o policial com a coragem que ainda restava dentro dele. "Se você não me tratar como um ser humano, eu vou expor quem você realmente é", gritou Elias, a adrenalina fazendo sua voz ecoar. No fundo,
Ele tinha esperança de que sua ligação já estivesse chamando a atenção de alguém importante, alguém que pudesse fazer a diferença. Enquanto isso, a multidão ao redor começou a murmurar, algumas pessoas parando para observar a cena, outras com olhares de reprovação. O policial deu um passo para frente, mas uma luz vermelha começou a piscar ao longe. Carros de polícia, mas não os comuns, eram viaturas negras imponentes. O chão, em silêncio tenso, se instalou. As pessoas observavam, as conversas cessaram. Os dois grupos de policiais trocaram olhares, uma batalha silenciosa de poder se desenrolando ali mesmo. A tensão parecia uma corda esticada prestes a arrebentar, mas o que veio a seguir transformou aquela tensão em choque. De dentro do carro, um homem surgiu, com uma postura imponente e o rosto coberto por uma máscara. Ele se aproximou rapidamente, ignorando Elias e indo direto em direção ao oficial que tinha intimidado o veterano. "Você não deveria estar aqui", ele disse em um tom baixo, mas firme. A cada palavra, o chão parecia tremer sob os pés de Elias, como se o mundo ao redor dele estivesse desmoronando. O policial ficou pálido. "Mas eu estava apenas fazendo o meu trabalho." A voz dele tremulava, e a sensação de que algo muito maior estava em jogo começou a se alastrar. O homem com a máscara se virou e apontou para Elias. "Ele não é o seu problema. Você se meteu em algo que não entende, especialmente se estiver lidando com ele." Aquelas palavras fizeram ecoar um furor dentro de Elias. Ele não era apenas um sem-teto, um veterano maltratado. Havia algo mais profundo acontecendo. A multidão murmurava em volta, confusa. Muitos se perguntavam quem era aquele homem e qual era o envolvimento dele com o policial. A tensão crescia e a pergunta pairou no ar. O que mais Elias não sabia? O policial parecia perdido em sua própria realidade, a figura de autoridade finalmente questionada. Nesse momento, uma sirene soou ao fundo. Outro carro chegou, e mais homens armados se desfizeram da última camada de segurança que cercava o local. Eles vieram não só para observar, mas para agir. As peças do jogo estavam se movendo, e Elias sentiu que já não era mais o único no centro da tempestade. Uma mão se levantou, e a máscara foi retirada. O que Elias viu a seguir o deixou em choque. O rosto do homem era familiar. Aquele homem tinha passado por ele nas ruas outras vezes. Ele era um dos muitos que, como Elias, carregavam suas próprias batalhas. E ali estava o verdadeiro segredo que poderia mudá-lo tudo. Aquele homem era um conector, alguém com conhecimento, mas cuja lealdade ainda estava obscura. Agora a verdadeira luta parecia estar apenas começando. E o que Elias descobriria a seguir poderia custar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Ele se perguntou até onde estava disposto a ir para desvendar a verdade. Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado um conhecido das ruas, estava diante dele, como o espectro do passado. Suas memórias eram borradas, mas a sensação de que seus destinos estavam entrelaçados. A multidão murmurejava. As vozes pareciam ecos distantes. O policial intimidante não era mais o único foco. Todos os olhares estavam agora voltados para o confronto. "Você é um dos nossos", gritou o mascarado, não se importando com a pressão crescente ao seu redor. "Seus traumas não são apenas seus, Elias. Estamos juntos nessa." Mas, antes que Elias pudesse dizer algo, um grito cortou o ar. Um homem gritando na beira da calçada. "Ele está armado!" As pessoas começaram a se afastar, criando um espaço no meio da confusão. O que deveria ser uma troca de revelações, agora se tornava um caos. Elias olhou rapidamente ao redor, tentando identificar a origem da gritaria. O grupo de policiais comuns começou a se movimentar, preparando-se para agir. O ar estava pesado de tensão, uma eletricidade quase palpável. Ele e Esperança estavam no meio de um furacão, e os ventos mudavam rapidamente. O mascarado olhou de relance para o policial intimidante, que agora estava pálido, suando. A tensão entre eles triplicou. O que estava acontecendo? A resposta veio de forma abrupta.
Não você também, balbuciou o policial, sua voz quase desaparecendo sob o barulho da cidade. De repente, ele deu um passo atrás, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. Você não pode estar aqui. E enquanto a confusão aumentava, algo mais aconteceu. O homem mascarado puxou uma corrente do bolso. Era uma corrente que ressoava com um peso inesperado. A cena à sua frente virou um filme de terror. Um menininho, não mais que 10 anos, estava parado ali com uma arma. O mundo parecia ter parado. A criança, com expressão de pânico e desespero, apontava a arma para o policial. O gemido da multidão se intensificou. Por favor, não façam nada. Elias ficou em choque. Não, não, não. Ele queria se mover, mas suas pernas pareciam pesadas, paralisadas pelo medo. Quase poderia sentir o desespero da criança. O mascarado virou-se, como se reconhecesse o menino. Lucas! Ele gritou antes de sair correndo em direção a ele. O policial, sem saber se devia se proteger ou enfrentar a situação, hesitava. Os outros policiais avançaram cautelosamente, as mãos em suas armas, sem saber se a situação poderia se agravar ainda mais. A tensão ficou insuportável. Lucas, coloca isso para baixo. O homem mascarado estava quase em pânico, a voz se quebrando. O menino, que agora parecia um reflexo da dor de tantos outros, estava em um momento de desespero total. Foi ali que a reviravolta se consolidou. Em um movimento instantâneo, o policial, que há momentos atrás parecia uma figura de autoridade imponente, cambaleou, sua expressão mudando para confusão. Ele sussurrou algo que só Elias ouviu. Eu só queria protegê-lo. As palavras reverberaram na mente de Elias, um eco que fez seu coração disparar. A revelação caiu como uma bomba. O que estava acontecendo? Havia mais por trás daquela brutalidade. Uma conexão que deveria ser apenas profissional, agora era pessoal. A multidão assistia, sem saber em que caminho aquela história tomaria. O impacto dessas revelações pesava em cada olhar. Elias sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não apenas tinha que batalhar contra a opressão, ele estava prestes a descobrir uma nova verdade que poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para todos. Um silêncio se instalou de novo e a pergunta pairou no ar. Até onde ele estava disposto a ir para salvar Lucas e descobrir a verdade? Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado um conhecido das ruas, estava diante dele, como um espectro do passado. O menino eram agora os olhos do desespero, e suas lágrimas cruzavam o que antes eram as barreiras do medo. Ele viu que Lucas tremia, mas não era só medo. Havia uma determinação que Elias reconheceu, uma centelha de desespero que falava de um mundo que muitos não entendiam. Lucas, coloca isso para baixo. Mas o garoto estava perdido. Vozes gritavam, o caos crescendo e o peso da arma na mão dele era maior que a realidade. O que mais poderia dar errado? Então, em um movimento súbito, o policial intimidante, agora completamente desconcertado, fez algo que deixou todos em choque. Ele puxou a arma, mas não apontou para Lucas. Com um gesto brusco, ele se virou e disparou, direto na direção do mascarado. O som da arma disparando cortou a tensão como uma faca. Uma fração de segundo se esticou em hora. Não! Elias gritou. Um grito agonizante que ecoou através do nevoeiro de desespero. Mas o tempo parecia ter congelado. As balas viajaram através do medo. Momentos depois, um corpo caiu, mas não era o que todos esperavam. O mascarado foi atingido, mas ao invés de cair, ele cambaleou, um brilho intenso nos olhos, como se estivesse se preparando para algo maior. O espectador da cena estava paralisado, e então ele tirou a máscara. O que revelaram seus olhos era uma expressão de choque e traição. Elias sentiu seu coração parar. A face que agora se apresentou diante dele não era apenas um conhecido das ruas.
Era Tiago, seu melhor amigo de infância, aquele que Elias achava estar perdido para sempre. Ambos haviam prometido um ao outro que nunca se separariam. "Tiago!" Elias gritou, mas a voz continuava presa na garganta. O impacto da realidade era esmagador. O que ele mais temia se concretizava. Tiago, que havia desaparecido anos atrás, agora se encontrava nesse jogo mortal, misturado em uma história muito mais profunda que envolvia todos eles. A multidão explodiu em murmúrios, dúvidas correndo como faíscas. O policial que havia disparado estava agora desfeito, a incredulidade estampada em seu rosto. Ele murmurava algo sobre um erro, sobre não ter calculado. Mas tudo parecia uma grande confusão agora. O olhar de Elias se movia, buscando sentido em meio ao caos. "Você está vivo!" Elias finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Mas a desolação nos olhos de Tiago dizia mais do que palavras poderiam expressar. A ligação deles tinha reaberto feridas. "Você não deveria estar aqui." "Esse não é o meu mundo, Elias. Eu pensei que poderia mudar algo." As palavras de Tiago cortaram o ar, e naquele momento, enquanto a tensão crescia novamente e os policiais começavam a avançar, um outro homem apareceu na multidão. Era Roberto, o irmão de Elias, de quem ele havia perdido o contato. O choque de ambos se encontrando era um soco no estômago. "Você não devia ter voltado", disse Roberto, sua voz baixa, mas carregada de desespero. O cenário agora girava. Tiago estava sangrando e a culpa pesava igual a uma âncora. Elias olhou entre os dois, a conexão entre eles se tornando um emaranhado de sentimentos. O desespero tomou conta quando outras viaturas chegaram. Mas tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. O medo na expressão de Lucas, a confusão e a traição nos rostos de Tiago e Roberto, a intensa tensão no ar. A pergunta pairava, sem resposta. O que estava realmente acontecendo? Quais segredos deveriam ser revelados? Elias sentiu que estava em um jogo muito maior, com peças movendo-se de formas que ele nunca imaginou. O amor, o medo, a traição. Cada um deles estava preso em redemoinhos caóticos e a linha entre amigo e inimigo se tornava mais tênue a cada segundo. Ele se perguntou quem eram seus verdadeiros aliados e o que tudo isso significava para o que estava lutando. Enquanto sirenes soavam ao fundo, Elias enfrentou a situação. Ele não sabia se conseguiria salvar Tiago, Lucas ou até mesmo a si mesmo. A revelação de uma traição em meio à camaradagem havia mudado tudo para sempre. E agora, o que vinha a seguir ficava nas sombras da incerteza, esperando para ser desvendado. Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado um conhecido das ruas, estava diante dele, como um espectro do passado. O menino, com a expressão de pânico, tremia, e suas lágrimas cruzavam o que antes eram as barreiras do medo. A tensão era palpável, mas o desespero de Lucas ecoava mais forte. "Lucas, coloca isso para baixo." A voz do mascarado estava carregada de pânico. Ele se aproximava, um passo de cada vez, como se o mundo parasse ao seu redor. Mas o garoto estava perdido, com o olhar fixo na arma, seus pensamentos assolados pelo medo. Então, num movimento súbito, o policial que havia disparado saltou. "Fique onde está!" gritou, enquanto girava a arma em direção ao mascarado. A multidão prendeu a respiração, a tensão agora tão afiada que fazia o ar parecer escasso. Mas o inesperado aconteceu. Um eco de sirenes, vindo de várias direções, começou a invadir a cena. E outros carros se aproximavam, com luzes piscando, olhando como uma tempestade se aproximando. "Fuja, Lucas!" O mascarado gritou novamente. Sua voz tremia de desespero. Elias via tudo acontecer rapidamente, como um filme. E então, na confusão, algo disparou em sua mente. Um movimento próximo, um rosto que não deveria estar ali. Um homem surgiu da multidão, mas não era qualquer um. Era um ex-colega de Elias, alguém que deixara a cidade anos atrás para se juntar a uma organização secreta. O homem não tinha mais o jeito tranquilo que Elias lembrava.
Agora, olhar para ele era como olhar para um predador. Uma expressão de fúria cruzava seu rosto enquanto ele avançava. Você estragou tudo, Elias, ele rosnou, sua voz baixa, mas cheia de veneno. Você nem sabe com quem está se metendo. O choque percorreu o corpo de Elias como eletricidade. O que significava aquilo? Ele nunca imaginou que a situação pudesse se agravar ainda mais. O ex-colega virou-se, sua atenção agora voltada para o policial que ameaçava o mascarado. Elias viu o olhar de determinação no rosto dele. Ele carregava uma mensagem com um peso que feria. Em um instante, o homem puxou algo do bolso. Um dispositivo, um sinal. Elias congelou. Não, ele sussurrou. Mas era tarde demais. Uma luz intensa irrompeu, iluminando tudo ao redor. Era um drone, voando baixo, com uma câmera pairando sobre a cena. Vocês estão todos sendo gravados. O homem sussurrou, seu sorriso se transformando em rosnado. A multidão começou a gritar, os olhares se fixando, confusos, entre o policial, o mascarado e o novo intruso. A tensão subiu, as sirenes se aproximavam mais e tudo parecia prestes a explodir. Largue a arma, Lucas. O mascarado gritou. Confie em mim. Mas a situação tomou outra direção. Elias viu o olhar do policial se endurecer, quase como se ele estivesse sendo empurrado para um ponto crítico. E quando tudo parecia perdido, um disparo ecoou no ar. Um momento. Um único momento. O tempo parou. Aquela bala não atingiu Lucas, mas o policial que estava prestes a disparar. Ele cambaleou, o olhar perdido. Sangue começou a escorrer. Um silêncio mortal tomou conta. Não, Elias gritou. Seu coração parou. O que ele não sabia era que o ex-colega tinha agido. Mas o atirador não era ele. Estava por trás de tudo, puxando as cordas em uma trama de traições e segredos. O mascarado olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. Me ajude! Mas o caos se instalava cada vez mais. O que mais Elias não sabia? O que estava prestes a ser revelado com aquela cena insana? O que fazer com as verdades despedaçadas que estavam prestes a emergir das sombras? E o peso das decisões pesadas que cabiam agora em suas mãos? Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado um conhecido das ruas, estava diante dele, como um espectro do passado. O menino, com a expressão de pânico, tremia, e suas lágrimas cruzavam o que antes eram as barreiras do medo. A tensão era palpável, mas o desespero de Lucas ecoava mais forte. Lucas, coloca isso para baixo. A voz do mascarado estava carregada de pânico. Ele se aproximava um passo de cada vez, como se o mundo parasse ao seu redor. Mas o garoto estava perdido, com o olhar fixo na arma, seus pensamentos assolados pelo medo. Então, num momento súbito e tenso, o policial que havia disparado saltou. Fique onde está! Gritou enquanto girava a arma em direção ao mascarado. A multidão prendeu a respiração. A tensão agora tão afiada que fazia o ar parecer escasso, mas o inesperado aconteceu. Um eco de sirenes vindo de várias direções começou a invadir a cena, e outros carros se aproximavam, com luzes piscando, olhando como uma tempestade se aproximando. Fuja, Lucas! O mascarado gritou novamente. Sua voz tremia de desespero. Elias via tudo acontecer rapidamente, como um filme. E então, na confusão, algo disparou em sua mente. Um movimento próximo, um rosto que não deveria estar ali. Um homem surgiu da multidão, mas não era qualquer um. Era um ex-colega de Elias, alguém que deixara a cidade anos atrás para se juntar a uma organização secreta. O homem não tinha mais o jeito tranquilo que Elias lembrava. Agora, olhar para ele era como olhar para um predador. Uma expressão de fúria cruzava seu rosto enquanto ele avançava. Você estragou tudo, Elias. Ele rosnou, sua voz baixa, mas cheia de veneno. Você não sabe com quem está se metendo.
O choque percorreu o corpo de Elias como eletricidade. O que significava aquilo? Ele nunca imaginou que a situação pudesse se agravar ainda mais. O ex-colega virou-se, sua atenção agora voltada para o policial que ameaçava o mascarado. Elias viu o olhar de determinação no rosto dele. Ele carregava uma mensagem com um peso que feria. Em um instante, o homem puxou algo do bolso. Um dispositivo. Um sinal. Elias congelou. Não. Ele sussurrou, mas era tarde demais. Uma luz intensa irrompeu, iluminando tudo ao redor. Era um drone, voando baixo com uma câmera pairando sobre a cena. Vocês estão todos sendo gravados. O homem sussurrou, seu sorriso se transformando em rosnado. A multidão começou a gritar, os olhares se fixando, confusos, entre o policial, o mascarado e o novo intruso. A tensão subiu. As sirenes se aproximavam mais e tudo parecia prestes a explodir. "Largue a arma, Lucas!" O mascarado gritou. "Confie em mim!" Mas a situação tomou outra direção. Elias viu o olhar do policial se endurecer, quase como se ele estivesse sendo empurrado para um ponto crítico. E quando tudo parecia perdido, um disparo ecoou no ar. Um momento, um único momento. O tempo parou. Aquela bala não atingiu Lucas, mas o policial que estava prestes a disparar. Ele cambaleou, o olhar perdido. Sangue começou a escorrer. Um silêncio mortal tomou conta. "Não!" Elias gritou. Seu coração parou. O que ele não sabia é que o ex-colega tinha agido. Mas o atirador não era ele. Estava por trás de tudo, puxando as cordas em uma trama de traições e segredos. O mascarado olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. "Me ajude!" Mas o caos se instalava cada vez mais. Então, uma explosão de luz e som entrava em cena, vindo de um carro que chegava em alta velocidade. Todos olharam, atordoados. O veículo parou abruptamente e a porta se abriu com um estrondo. Um homem saía de dentro, mas não era um policial. Não parecia um amigo. Era alguém que Elias conhecia bem. Elias! A voz dele era familiar, cortando o caos como uma faca. Era André, seu irmão mais novo, que havia desaparecido há anos. A necessidade de salvá-lo queimava no coração de Elias. André carregava uma arma também, mas algo em seu olhar contava uma história diferente. "Você não deveria estar aqui", Elias gritou, atordoado. "Eu sei, mas precisamos sair. Eles estão vindo para acabar com todos nós." A urgência na voz de André era palpável, mas a tensão na multidão subia. O policial ferido olhava em volta, os olhos aterrorizados, mas não tinha mais como recuar. E as palavras de André ecoaram na cabeça de Elias. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido sob a superfície desse pesadelo? "Faça uma escolha, Elias." André olhou em volta, a angústia estampada no rosto. "Você vai ficar aqui com eles ou vai me seguir e descobrir a verdade?" E com isso, o mundo de Elias começou a se desmoronar ainda mais. O que mais estava por trás da trama? Quem era realmente seu irmão? E mais importante, até onde ele estava disposto a ir para descobrir tudo isso? Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado um conhecido das ruas, estava diante dele, como um espectro do passado. O menino, com uma expressão de pânico, tremia e suas lágrimas cruzavam o que antes eram as barreiras do medo. A tensão era palpável, mas o desespero de Lucas ecoava mais forte. "Lucas, coloca isso para baixo." A voz do mascarado estava carregada de pânico. Ele se aproximava um passo de cada vez, como se o mundo parasse ao seu redor. Mas o garoto estava perdido, com o olhar fixo na arma, seus pensamentos assolados pelo medo. Então, num momento súbito e tenso, o policial que havia disparado saltou. "Fique onde está!" gritou enquanto girava a arma em direção ao mascarado. A multidão prendeu a respiração,
a tensão agora tão afiada que fazia o ar parecer escasso. Mas o inesperado aconteceu. Um eco de sirenes vindo de várias direções começou a invadir a cena, e outros carros se aproximavam, com luzes piscando, como uma tempestade se aproximando. "Fuja, Lucas!" O mascarado gritou novamente, sua voz tremia de desespero. Elias viu tudo acontecer rapidamente como um filme, e então, na confusão, algo disparou em sua mente. Um movimento próximo, um rosto que não deveria estar ali. Um homem surgiu da multidão, mas não era qualquer um. Era um ex-colega de Elias, alguém que deixara a cidade anos atrás para se juntar a uma organização secreta. O homem não tinha mais o jeito tranquilo que Elias lembrava. Agora, olhar para ele era como olhar para um predador. Uma expressão de fúria cruzava seu rosto enquanto ele avançava. "Você estragou tudo, Elias!" Ele rosnou, sua voz baixa, mas cheia de veneno. "Você não sabe com quem está se metendo." O choque percorreu o corpo de Elias como eletricidade. O que significava aquilo? Ele nunca imaginou que a situação pudesse se agravar ainda mais. O ex-colega virou-se, sua atenção agora voltada para o policial que ameaçava o mascarado. Elias viu o olhar de determinação no rosto dele. Ele carregava uma mensagem com um peso que feria. Em um instante, o homem puxou algo do bolso. Um dispositivo, um sinal. Elias congelou. "Não!" Ele sussurrou, mas era tarde demais. Uma luz intensa irrompeu, iluminando tudo ao redor. Era um drone voando baixo, com uma câmera pairando sobre a cena. "Vocês estão todos sendo gravados." O homem sussurrou, seu sorriso se transformando em rosnado. A multidão começou a gritar, os olhares se fixando confusos, entre o policial, o mascarado e o novo intruso. A tensão subiu, as sirenes se aproximavam mais, e tudo parecia prestes a explodir. "Largue a arma, Lucas," o mascarado gritou. "Confie em mim." Mas a situação tomou outra direção. Elias viu o olhar do policial se endurecer, quase como se ele estivesse sendo empurrado para um ponto crítico, e quando tudo parecia perdido, um disparo ecoou no ar. Um momento, um único momento. O tempo parou. Aquela bala não atingiu Lucas, mas o policial que estava prestes a disparar. Ele cambaleou, o olhar perdido. Sangue começou a escorrer. Um silêncio mortal tomou conta. "Não!" Elias gritou. Seu coração parou. O que ele não sabia era que o ex-colega tinha agido. Mas o atirador não era ele. Estava por trás de tudo, puxando as cordas em uma trama de traições e segredos. O mascarado olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. "Me ajude." Mas o caos se instalava. E então, antes que Elias pudesse reagir, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e a poeira ergueu-se como um fantasma do que antes fora calçada. Elias caiu, instintivamente protegendo Lucas. O mundo girava, e gritos cortavam o caos. Quando a poeira começou a assentar-se, Elias levantou os olhos de novo, e viu algo inacreditável. O homem que ele pensava ser Tiago estava de pé, mas não era o garoto que conhecera. Havia algo sombrio em seu olhar, um brilho diferente. "Que bom que você finalmente se juntou a nós, Elias," ele disse, a voz agora cheia de uma malícia que Elias nunca conhecera. "Nós temos uma missão, e você é parte dela." Elias ficou paralisado. "O quê? Tiago, o que você está dizendo?" A confusão o dominava. As lembranças de infância, as promessas feitas. Tudo parecia desmoronar diante dele. "Você não entende," continuou Tiago, "ou quem quer que fosse. Nunca se tratou de nós. É sobre poder. E agora que você está aqui, não há como voltar. O jogo só começou." Elias nem conseguiu processar a transformação. O olhar sombrio de Tiago fez seu estômago girar. Ele olhou para o ex-colega, com a pressão dos olhos de todos em cima dele, e sentiu o mundo desabar ao seu redor. A multidão estava em alvoroço, gritos misturados com choros e tiros ainda a ressoar no ar. E a única coisa que Elias pôde pensar foi: até onde isso ia levá-los?
O que de fato significava estar do lado de Tiago? Assim que a poeira assentou, outra figura fez sua entrada. Uma mulher com um sorriso sardônico e uma expressão familiar. "Oi, irmão", ela disse para Elias. Ele ficou em choque ao perceber que era Lara, sua irmã, que ele acreditava estar morta há anos. Surpreso? "Não, você deveria estar. O plano só funciona se formos todos juntos." O que era isso? Em meio ao caos, Elias sentiu um nó na garganta. Ele estava emaranhado em uma teia de mentiras, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que havia começado como um dia comum, uma luta pela sobrevivência, agora havia se tornado um pesadelo. "Vocês não sabem o que estão fazendo", Elias gritou, a raiva e o desespero se misturando. Mas dentro dele, a dúvida começou a crescer. Será que ele conhecia as pessoas que agora estavam ao seu redor? E mais, quem realmente eram eles e qual era o jogo que ele havia se tornado uma peça central? Enquanto o som da sirene se aproximava, Elias se perguntava até onde estaria disposto a ir para descobrir a verdade e salvar aqueles que amava. E mais importante, ele teria a coragem necessária para desbravar o que vinha a seguir em um mar de traições e segredos? Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado um conhecido das ruas, estava diante dele, como o espectro do passado. O menino, com a expressão de pânico, temia, e suas lágrimas cruzavam o que antes eram as barreiras do medo. A tensão era palpável, mas o desespero de Lucas ecoava mais. A voz do mascarado estava carregada de pânico. Ele se aproximava, um passo de cada vez, como se o mundo parasse ao seu redor. Mas o garoto estava perdido, com um olhar fixo na arma, seus pensamentos assolados pelo medo. Então, no momento súbito e tenso, o policial que havia disparado saltou. "Fique onde está!" gritou enquanto girava a arma em direção ao mascarado. A multidão prendeu a respiração. A tensão agora tão afiada que fazia o ar parecer escasso. Mas o inesperado aconteceu. Um eco de sirenes vindo de várias direções começou a invadir a cena, e outros carros se aproximavam, com luzes piscando, como uma tempestade se aproximando. "Fuja, Lucas!" O mascarado gritou novamente. Sua voz tremia de desespero. Elias viu tudo acontecer rapidamente, como um filme. E então, na confusão, algo disparou em sua mente. Um movimento próximo. Um rosto que não deveria estar ali. Um homem surgiu da multidão, mas não era qualquer um. Era um ex-colega de Elias. Alguém que deixara a cidade anos atrás para se juntar a uma organização secreta. O homem não tinha mais o jeito tranquilo que Elias lembrava. Agora, olhar para ele era como olhar para um predador. Uma expressão de fúria cruzava seu rosto enquanto ele avançava. "Você estragou tudo, Elias." Ele rosnou, sua voz baixa, mas cheia de veneno. "Você não sabe com quem está se metendo." O choque percorreu o corpo de Elias como eletricidade. O que significava aquilo? Ele nunca imaginou que a situação pudesse se agravar ainda mais. O ex-colega virou-se, sua atenção agora voltada para o policial que ameaçava o mascarado. Elias viu o olhar de determinação no rosto dele. Ele carregava uma mensagem com um peso que feria. Em um instante, o homem puxou algo do bolso. Um dispositivo, um sinal. Elias congelou. "Não!" ele sussurrou, mas era tarde demais. Uma luz intensa irrompeu, iluminando tudo ao redor. Era um drone, voando baixo, em uma câmera pairando sobre a cena. "Vocês estão todos sendo gravados." O homem sussurrou, seu sorriso se transformando em rosnado. A multidão começou a gritar, os olhares se fixando, confusos, entre o policial, o mascarado e o novo intruso. A tensão subiu. As sirenes se aproximavam mais e tudo parecia prestes a explodir. "Largue a arma, Lucas!" O mascarado gritou. "Confia em mim." Mas a situação tomou outra direção. Elias viu o olhar do policial se endurecer, quase como se ele estivesse sendo empurrado para um ponto crítico. E quando tudo parecia perdido, um disparo ecoou no ar. Um momento. Um único momento. O tempo parou.
Aquela bala não atingiu Lucas, mas o policial que estava prestes a disparar. Ele cambaleou, o olhar perdido. Sangue começou a escorrer. Um silêncio mortal tomou conta. "Não!" Elias gritou. Seu coração parou. O que ele não sabia era que o ex-colega tinha agido, mas o atirador não era ele. Estava por trás de tudo, puxando as cordas em uma trama de traições e segredos. O mascarado olhou para Elias, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. "Me ajude!" Mas o caos se instalava. E então, antes que Elias pudesse reagir, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, e a poeira ergueu-se como um fantasma do que antes fora a calçada. Elias caiu, instintivamente protegendo Lucas. O mundo girava, e gritos cortavam o caos. Quando a poeira começou a assentar, Elias levantou os olhos de novo e viu algo inacreditável. O homem que ele pensava ser Tiago estava de pé, mas não era o garoto que conhecera. Havia algo sombrio em seu olhar, um brilho diferente. "Que bom que você finalmente se juntou a nós, Elias", ele disse, a voz agora cheia de uma malícia que Elias nunca conhecera. "Nós temos uma missão, e você é parte dela." Elias ficou paralisado. "O quê? Tiago, o que você está dizendo?" A confusão o dominava. As lembranças de infância, as promessas feitas, tudo parecia desmoronar diante dele. "Você não entende", continuou Tiago, "ou quem quer que fosse. Nunca se tratou de nós. É sobre poder. E agora que você está aqui, não há como voltar. O jogo só começou." Elias nem conseguiu processar a transformação. O olhar sombrio de Tiago fez seu estômago girar. Ele olhou para o ex-colega com a pressão dos olhos de todos em cima dele e sentiu o mundo desabar ao seu redor. A multidão estava em alvoroço, gritos misturados com choros e tiros ainda a ressoar no ar. E a única coisa que Elias pôde pensar foi: até onde isso ia levá-los? O que de fato significava estar do lado de Tiago? Assim que a poeira assentou, outra figura fez sua entrada. Uma mulher com um sorriso sardônico e uma expressão familiar. "Oi, irmão", ela disse para Elias. Ele ficou em choque ao perceber que era Lara, sua irmã, que ele acreditava estar morta há anos. "Surpreso?" "Não, você deveria estar. O plano só funciona se formos todos juntos." O que era isso? Em meio ao caos, Elias sentiu um nó na garganta. Ele estava emaranhado em uma teia de mentiras, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que havia começado como um dia comum, uma luta pela sobrevivência, agora havia se tornado um pesadelo. "Vocês não sabem o que estão fazendo", Elias gritou, a raiva e o desespero se misturando. Mas dentro dele, a dúvida começou a crescer. Será que ele conhecia as pessoas que agora estavam ao seu redor? E mais, quem realmente eram eles e qual era o jogo em que ele havia se tornado uma peça central? Enquanto o som da sirene se aproximava, Elias se perguntava até onde estaria disposto a ir para descobrir a verdade e salvar aqueles que amava. E mais importante, ele teria a coragem necessária para desbravar o que vinha a seguir em um mar de traições e segredos? Elias piscou, sem acreditar no que via. O homem mascarado, que havia se revelado como Tiago, estava ali, e ao lado deles, sua irmã Lara também. O vento cortante e os gritos da multidão ao redor pareciam distantes, como se a realidade tivesse sido desviada. Tudo o que Elias sabia estava prestes a desmoronar. "Elias, é hora de resgatar o que é nosso", disse Tiago, seu rosto transparecendo uma mistura de urgência e desespero. "Eles não têm ideia do que se aproxima." Lara, com um olhar carregado de sofrimento, AP. "Estamos aqui para corrigir isso." A tensão entre os três explodiu como um balão prestes a estourar. Elias balançou a cabeça, seu coração batendo descontroladamente. "Corrigir o quê? Vocês estão falando de coisas que nem sei se são verdade. E se isso tudo não passar de uma grande armadilha?" Mas antes que pudesse concluir seu raciocínio, o policial ferido que estava no chão se levantou, com um olhar de desolação e raiva. Ele parecia um zumbi, mas havia uma chama escura em seus olhos. "Vocês não entendem, não têm ideia do que todos nós estamos envolvidos", ele gritou,
a voz entrecortada, antes de olhar profundamente para Elias. Vocês são apenas peças em um jogo que não compreendem. A multidão murmurou. Os rostos confusos refletiam o mesmo medo que Elias sentia. Mais sirenes se aproximavam, os sons misturando-se com as vozes da multidão, agoniando o ambiente em um redemoinho de tensão. Mas aquele policial, mesmo ferido, parecia ter poder. Uma aura que fazia todos hesitarem. De repente, um estalo ecoou atrás do policial. Um homem robusto, de terno escuro e sorriso maligno, surgiu do meio da multidão. Parece que temos uma pequena reunião de família aqui, ele disse. A ironia em sua voz era como uma facada. E eu trouxe companhia. Antes que alguém pudesse reagir, 2 homens apareceram do nada, cercando Tiago e Lara. O ar ficou pesado, como se uma tempestade prestes a explodir. Elias prendeu a respiração. Ali, em um momento, tudo poderia mudar. Está na hora de terminar com isso de uma vez por todas, disse o homem do terno. A tensão era quase palpável, e Elias sentiu o coração acelerar. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas estavam paralisadas pelo medo. Vocês têm algo que desejamos, e não vamos deixar que essa pequena reunião de familiares atrapalhe nossos planos. E o que exatamente nós temos? Tiago desafiou, sua voz firme, mas com um trejeito de dúvida. A sombra do homem parecia se estender para toda a cena. Um dos homens ao lado do homem de terno riu. Ah, mas isso você ainda vai descobrir. E ao descobrir, Elias, você verá a verdade sobre quem realmente é. Elias sentiu um frio na espinha. O que aquilo queria dizer? Ele olhou para Tiago, buscando um sinal de que tudo era apenas uma grande confusão. Mas Tiago não parecia tão seguro quanto antes. Havia algo em seus olhos que fez a adrenalina subir. Em um movimento abrupto, o policial ferido o atacou, atirando-se em direção aos homens. O caos se instalou. Um tiro foi disparado, um grito abafado cortou o ar. Elias virou-se, seu coração disparou com um barulho estrondoso. Olhando, tudo se desfez em um borrão de movimento e gritos. E então, em um instante claro, Tiago sofreu um golpe brutal e caiu. O chão pareceu entrar em colapso. Tiago! Gritou Elias, e ao mesmo tempo teve a estranha sensação de que tudo foi arquitetado. Mas o verdadeiro impacto veio quando Lara olhou para Elias, seus olhos cheios de pânico. Elias, você não deveria estar aqui. Você é. A frase ficou suspensa no ar. Os olhos de Elias se arregalaram em compreensão. O que ela gostaria de dizer? Então, com a confusão em torno dele, a cena mudou de repente. Um novo carro apareceu, e desta vez não era da polícia. Era um veículo imponente, negro, com janelas escuras. Um vidro deslizou para baixo, revelando um rosto que Elias não via há anos. Seu pai. Chegou a hora de confrontar a verdade, Elias. O tom dele era grave, como se cada palavra carregasse um peso. Você não sabe quem você é, mas vai descobrir agora. Elias ficou paralisado, sentindo como se um chão conhecido e familiar tivesse escorregado sob seus pés. Pai, ele sussurrou, a mente fervilhando de perguntas, dúvidas, possibilidades inquietantes. Então tudo se tornou um grande ponto de interrogação. O que significava isso tudo? O que a verdade escondida revelaria? E o que realmente o aguardava em meio a esse quebra-cabeça de traições e segredos? Elias estava em choque. O rosto de seu pai, por tanto tempo ausente, agora estava ali, imponente, frustrando sua mente. Pai? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro perdido no tumulto. As sirenes ecoavam ao fundo, um lembrete cruel da pressa do mundo fora daquela confusão. Você precisa entender, Elias. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse seu pai, os olhos fixos em Elias com uma intensidade que penetrava sua alma. A situação inteira parecia um quebra-cabeça tortuoso, e o peso da revelação ameaçava desmoronar tudo. Lara olhou para Elias, seu olhar carregado de preocupação.
Não confie nele, Elias. Ele faz parte disso. Ele é o que há de maligno nesta história. Sua voz ficou alta, ecoando os medos que todos estavam compartilhando. Tiago, ainda no chão, se levantou. Precisamos de respostas, e quanto mais longe de mentiras ficarmos, melhor. Vocês têm razão, Tiago, Elias respondeu, hesitante, seu coração pulsando com a intensidade de cada palavra. Mas a questão é, o que é verdade? O que realmente está acontecendo aqui? O homem de terno que estava à frente, agora ameaçador, riu de forma sarcástica. A verdade é a primeira vítima em um jogo como este. E você, Elias, faz parte da nossa estratégia. Ele caminhou mais perto, o gelo na voz penetrando o ambiente já tenso. Matar ou ser morto, não é isso? O policial ferido ainda lutava para manter sua posição, mas o ar estava tenso demais para suportar mais uma explosão. Elias se virou e viu que Lucas estava ali, ainda com a arma, agora trêmula. O garoto não tinha ideia do horror que se desenrolava ao redor dele. Lucas, foge, recua! Mas pouco antes de terminar a frase, o homem de terno se atirou em direção a Lucas, seu corpo se movendo como uma sombra. Tudo foi um turbilhão. Assim que o homem se aproximou, um grito agonizante rompeu o silêncio. O movimento foi rápido demais, chocante. O homem caiu e, em um instante, o caos explodiu em uma série de movimentos frenéticos. As sirenes estavam mais próximas, barulhos de pneus e gritos das pessoas inundando a cena. Não, Elias gritou, seu corpo se lançando à frente para proteger Lucas, mas tudo estava fora de seu controle. Uma nova figura surgiu, uma mulher com um ar de força, segurando uma arma. Chega, acabem com isso, ela gritou, e sua voz ecoou acima do ruído da multidão. Elias reconheceu aquele olhar. Era uma velha amiga, Maia, uma ex-veterana que lutava contra as mesmas forças que os mantinham cativos. Todos nós temos contas a acertar. Agora é a hora de decidir. As palavras dela cortaram o ar como lâminas, gerando uma onda de determinação que parecia unir todos em um novo foco. Tiago e Lara estavam de pé ao lado de Elias, a conexão entre eles mais forte do que nunca. O que estava em jogo não era apenas um passado perdido, mas o futuro que todos desejavam. Elias finalmente entendeu. Ele se virou para seu pai, o olhar firme. Diga-me a verdade. Se não for por mim, faça isso por Lucas, se por todos nós. A tensão fez com que o tempo parecesse desacelerar. Os olhos de todos fixados na reação. O homem do terno, agora em uma posição vulnerável, hesitou. As revelações começavam a despedaçar a fachada que ele mantinha. O que você busca não é apenas poder, é liberdade. E isso pode custar caro. O silêncio profundo caiu enquanto ele falava. Mas a escolha ainda é sua, Elias. A ferida no peito começou a cicatrizar enquanto Elias olhou para os ex-colegas, para Lara e Tiago. Naquele momento, decidiu. Esse ciclo pode acabar aqui. Juntos, podemos desmantelar essa rede. As sirenes agora eram implacáveis, mas em meio à confusão, algo mais se solidificava. Uma onda de esperança percorria todos os rostos. Eles tinham um objetivo. E enquanto a neblina da dúvida começava a se dissipar, a certeza de um novo caminho se delineava claramente. Lucas abaixou a arma, olhando para o grupo. O que fazemos agora? A pergunta era simples, mas carregava tecido de uma nova realidade. Então, vamos fazer isso juntos, Elias respondeu, um sorriso determinado quebrando sua expressão. Estamos prontos para enfrentar o que vier. E assim, naquele momento de intensidade pulsante, com promessas de um futuro incerto, eles deram o primeiro passo em direção à verdade que tanto procuravam. Se você se sentiu conectado a essa história, se deseja saber o que acontece a seguir, é hora de agir. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essas narrativas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas emoções, reações e teorias sobre o final. Quero saber como isso ressoou com você.
E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para a demonstra.